Olá, queridos vestibulandos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Campos, professor de português e redação aqui do Évora Vestibulares, e hoje eu vou te mostrar o perfil da prova de português da Unicentro por meio da resolução do último vestibular, tá? Que foi em 2021. A prova da Unicentro é uma prova de português muito bonita, uma prova linda de gramática, tá bom? São 15 questões e, inclusive, tá, já te avisando, caso você queira ter acesso a essa prova, entre no nosso site www.evoravestibulares.com.br, que lá você tem a última prova para poder nos acompanhar aqui. Seja para aula de biologia, aula de química, enfim, para a aula que você quiser assistir, pegue lá então a prova para você poder acompanhar. Entra no site, coloca do lado aí da aba para você poder acompanhar, especialmente porque a prova de português da Unicentro tem textos. E de repente você fala, professor, olha só, eu baixei aqui a prova, estou olhando, professor, tem texto, você não vai ler o texto com a gente não, né, professor? É óbvio que eu vou, óbvio. Professor, mas que aula chata, você vai ficar lendo aqui, eu vou ficar olhando? Sim, você vai me acompanhar sim. Não tem como eu preparar você para uma prova de português, sendo que há texto ali e eu tenho que ler esse texto com você. Então, necessariamente sim, nós vamos ver. São 15 questões. Eu não vou fazer todas as 15 questões, tá? Eu separei as 8 primeiras questões para fazer com você, porque a prova ela tem uma pegada cíclica. A gente vai fazer uma prova que tem o primeiro texto, 4 questões. Um segundo texto, 4 questões. Outro texto, mais questões. Outro texto, mais questões. Eu mapeei aqui para você o perfil da prova de português da Unicentro para você saber o seguinte, olha só. Essa prova tem uma gramática completa. Só que o que eu preciso saber? Eu tenho que olhar mais crase, eu tenho que olhar mais pontuação, eu tenho que ver mais sobre tipos de sujeito. Em análise sintática, você tem que ver tudo de análise sintática. Tudo de análise sintática. Análise sintática. Período simples, período composto. Durante a resolução da prova, você vai ver que isso aqui acontece assim, e muito. Uma gramática completa. E é uma gramática contextualizada. Você vai ter primeiramente um texto. Primeiro vai aparecer para você um texto. A partir desse texto, você vai ter a questão de interpretação de texto, você vai ter as questões de gramática retiradas de frases que estavam num texto. Então, muito interessante, tá? Tudo vai partir de uma leitura, tá? E um texto extenso, um texto relativamente grande. Cai bastante, tá, queridos? A parte de tipologia textual. Deixa eu pegar aqui um giz. Como assim, professor, tipologia textual? Lembra que existe o gênero dissertativo, narrativo, existe o tipo descritivo, e existem os gêneros textuais. Se é uma carta, se é um e-mail. Em cima dessa pegada aqui, avalia-se muito sobre tipo de linguagem. Se o texto em questão está trabalhando uma linguagem formal ou informal, é uma linguagem mais culta, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, ela é mais informal, ela seria mais oral. Então, assim, seria uma pegada mais coloquial. O tipo de linguagem é muito avaliado nos textos que vocês leem da prova. Outra, essa comparação da linguagem denotativa com a linguagem conotativa, aquela linguagem de sentido real, a linguagem no sentido mais figurativo. Isso aqui também é explorado na prova de português da Unicentro. E olha só, moçada, que especial. Depende de fazer uma prova de UFPR, se faz uma prova de UFMS, uma prova de FUVEST. É muito interessante você conhecer o perfil da prova e essa é a pegada aqui da equipe Évora Vestibulares nessas aulas aqui do YouTube. E o que é para você visualizar? A prova de português da Unicentro tem uma pegada diferente em que sentido? Ela coloca para você, por exemplo, que tipo das alternativas apresentadas, A, B, C, D e E, qual que apresenta uma reescrita que mantém o mesmo sentido, mas está de acordo com a norma culta da língua portuguesa? Tecnicamente, eles vão te dar uma frase original. Qual alternativa possui uma reescrita em que há uma paráfrase, ou seja, mantém-se o mesmo conteúdo em outra forma, só que respeitando qualquer coisa da análise sintática? A vírgula, a acentuação, a concordância, a colocação pronominal. Eita, professor, interessante, né? Mas isso aqui está muito abstrato para mim. Eu vou mostrar para vocês como que toda essa questão conceitual se aplica de parte lógica na prova. Então vamos juntos aqui. Olha só, acompanhe comigo. Prova de 2021 da Unicentro. Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 4. Como eu falei para você, você vai ter um texto. A partir do texto você vai avaliar os outros itens. Olha que interessante. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. A primeira dica que eu vou dar para você como vestibulando, e não só para a Unicentro, qualquer vestibular, antes de você ler o texto, antes de você ver o texto, olha a fonte dele. Olha para a fonte do texto que você está lendo. Esse texto aqui, por exemplo, é da Ana Cristina Rosa,
Que Pesadelo é da Folha de São Paulo, é de novembro de 2020. Então você percebe, é de uma autora, ela está escrevendo para um jornal e é um quadro que chama Opinião. Então você vai ter uma tipologia textual de um artigo de opinião. Uma pessoa que está escrevendo que vai opinar sobre um assunto. Acompanhe comigo, olha só. Em meio ao vai-vem acerca da produção de vacinas, dúvidas sobre a capacidade de armazenamento dos imunizantes, incerteza sobre quando será possível vacinar em larga escala, resistência ao uso de máscara, aglomerações em profusão e crescimento avassalador da segunda onda da pandemia no hemisfério norte, a Covid-19 está atormentando o sono de muita gente. Tipo de texto desse, tá? Um texto opinativo, o primeiro parágrafo apresenta-se o tema e a tese, a proposição. Então ele está falando ali que a segunda onda está atormentando o sono de muita gente. Segundo parágrafo. É verdade que parte considerável da população está dormindo mais. Porém está dormindo mal, demorando a pegar no sono, que não anda nada tranquilo. E não é para menos. Quando pequenos prazeres do cotidiano, como abraçar um amigo ou sair pela rua respirando livremente, são motivos de desassossego, parece normal que pesadelos tão assustadores quanto recorrentes ganham vida. Se você está se identificando, saiba que não está sozinho. Há dados variados e de fontes diversas apontando para a mesma direção. Cerca de metade dos brasileiros, mais de 100 milhões de pessoas, sofreram alterações no padrão de sono. É muita gente. E há casos de pesquisas oficiais, como as do Ministério da Saúde, acadêmicas, como é realizada em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Fundação Oswaldo Cruz e as Universidades de Valência, Espanha e McMaster, no Canadá, e de organismos internacionais. Na calada da noite, a aflição gira em torno de problemas de saúde, isolamento social, dificuldades econômicas, alteração radical da rotina, limitações pessoais, problemas de convivência, falta de espaço e, claro, o medo da morte. Ao despertar, restam os desgastes físico e mental. Último parágrafo. Em situações de elevado nível de estresse, o sono continua mesmo ser afetado. O interessante nesse caso talvez seja a lição que a perturbação coletiva pode ensinar. Não importa se o corpo repousa sobre lençol de seda ou de poliéster. Em circunstâncias extremas, o pesadelo mais assustador pode ser o de encarar as próprias limitações. Beleza, você viu que é uma linguagem mais tranquila, mais sossegada. Olha que diretiva a questão número 1. A sinal alternativa que apresenta corretamente o objetivo do texto. Se você imprimiu essa folha, sublinha aí, objetivo do texto. Então vamos lá, o que o item 1 quer? Qual é o objetivo? Qual a finalidade? Para que o texto? Veja só a letra A. Enumerar os problemas sociais vividos por 100 milhões de brasileiros. Professor, ele falou de problemas, né? Talvez. Letra B. Informar o público leitor da situação momentânea da pandemia de Covid-19. Informar. Letra C. Emitir opinião acerca de um assunto e suas consequências físicas e mentais. Emitir uma opinião. O texto é uma opinião, né? Tirou o sono de muita gente. E de fato mostrou as consequências físicas e mentais. Desassossego, isolamento social, atividade econômica, acho que tem a ver. Letra D. Criticar a conduta da população que contribui com a manutenção da pandemia. Houve esse comentário no texto, mas foi a finalidade do texto? Criticar o comportamento da população? Ou a letra E. Expor os resultados de pesquisas para argumentar a favor de um ponto de vista. Você viu que também teve pesquisa. Usar gabarito oficial, qual é a letra C? E antes de você ficar se debruçando, professor, mas espera aí, ó, a letra B faz sentido, porque... Poxa, ele informou o número da pandemia, a letra A faz sentido, porque ele enumerou alguns problemas. Tudo bem. As alternativas todas tiveram algo que teve a ver com o texto. Mas o comando da questão foi muito diretivo. Qual o objetivo do texto? E a tipologia textual, que é um texto opinativo, deixa bem claro que a função maior foi emitir uma opinião e as consequências do que ele colocou ali no texto. Qual ficou com a letra C? Então, de novo, tá? Muita atenção ao tipo de texto que você vai ler. Agora vamos aqui para o número 2, que é uma questão bem interessante de algo que cai muito em vestibulares. Olha só. Sobre os recursos linguísticos semânticos utilizados no texto, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá, um perfil da prova é ter bastante dessas afirmações. 1, 2, 3 e 4. E eu vou tentar elucidar com vocês aqui. Vamos juntos. Item 1. Olha só. No trecho... Porém está dormindo mal, o termo porém tem sentido explicativo. Uma vez que é utilizado para introduzir uma explicação, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Uma matéria que cai muito em vestibulares, em provas, e você precisa saber
são os períodos compostos. Quando você estuda período composto, existem os períodos compostos por coordenação e períodos compostos por subordinação, ou seja, orações coordenadas e orações subordinadas. Eu vou chamar a sua atenção objetivamente para as orações coordenadas e as orações subordinadas adverbiais. Orações coordenadas, tá? Desculpa, deixa eu ser mais específico, as sindéticas. Eita, professor, lá vem você, professor de gramática, com esses nomes extensos. O que você precisa saber? São 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. E são 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Olha para mim. O que você precisa saber? Conjunção. Valor semântico de conjunção. Na número 1, a conjunção em questão foi o porém. O porém é uma conjunção de oração coordenada sindética adversativa. A classificação sintática do porém é uma oração coordenada sindética adversativa. Não pode ser explicativa. A número 1 está falsa, com força. Ela é mentirosa, com força. Porém, exclusivamente da ideia de adversidade, de oposição. E não de explicação, como ele falou no item 1. Item 1 falso. Item 2. No fragmento, parece normal que pesadelos tão assustadores quanto recorrentes ganhem vida. As palavras sacadas apreendem sentido comparativo. Tão quanto a ideia de comparação. Ó, você foi tão desonesto quanto o seu pai foi. Aquela jogada foi tão brutal quanto uma entrada desleal. Tão quanto, sim. Quando você estuda a oração subordinada adverbial comparativa, um dos articuladores, uma das condições possíveis é o tão quanto. Então o item 2 ele foi sincero, verdadeiro. Olha o item 3. E há dados de pesquisas oficiais, como as do Ministério da Saúde. O termo como pode ser substituído pela expressão, por exemplo, sem alterar o sentido original. Tenta, vamos lá. E há dados de pesquisas oficiais, por exemplo, as do Ministério da Saúde. Professor, como os ministérios? Por exemplo, o Ministério da Saúde. Professor, eu achei que sim. E sim, de fato. Esse como poderia ser substituído como pela expressão por exemplo. Verdadeira. Olha o item 3, hein? Desculpa. O item 4 agora. No fragmento, o pesadelo mais assustador pode ser o de encarar as próprias limitações. A palavra em destaque tem o papel de intensificar o termo assustador. Esse mais se refere a assustador? O pesadelo mais assustador. Ele é um advérbio de intensidade. Sim, correto. Opções 2, 3 e 4. Tem aí? Ele fala na letra E. A letra E de escola diz que as opções 2, 3 e 4 são verdadeiras. Correto, então, a letra E de escola. Beleza? Perceba a questão número 2, trabalha a ideia de períodos compostos, especificamente orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais, o domínio de conjunção. Classificar as conjunções é muito, muito importante. Acompanhe comigo agora o item de número 3, em relação à estrutura linguística utilizada no texto, considere as afirmativas a seguir. Veja só, 1. No primeiro parágrafo, o termo a Covid é classificado como sujeito. Vamos lá no primeiro parágrafo, tá? Está na última linha. A Covid-19 está atormentando o sono de muita gente. Quem que foi o verbo? Está atormentando. Quem está atormentando? A Covid-19. Sim. Nesse item de número 3, é verdadeiro quando ele falou, tá? No item, perdão, questão número 3, item número 1, a Covid é sujeito? Sim. Covid está com função de sujeito. Verdadeira. 2. No primeiro parágrafo, o uso recorrente de vírgula serve para enumerar uma sequência de elementos coordenados. Vamos lá no primeiro parágrafo de novo? Vai vencer dúvidas sobre a capacidade, vírgula. Incerteza sobre quando será possível, vírgula. Resistência ao uso de máscara, vírgula. A Covid está também... De fato, ele foi sequenciando elementos que estão trazendo tormenta para as pessoas. Então, o item 2 está falando para enumerar uma sequência de elementos coordenados? Sim. Elementos que estão trazendo os problemas para a população. Correto. Item 3. No terceiro parágrafo, as travessões têm função de isolar um aposto explicativo. Se você estiver com a prova impressa, sublinhe isso daí, aposto explicativo. Aposto é um termo que tecnicamente explica. Explicativo ele vai ter uma marcação textual, ou vírgula, ou parênteses, ou travessão. Vamos lá no terceiro parágrafo. Diz assim, segunda linha. Cerca de metade dos brasileiros
travessão, mais de 100 milhões de pessoas, travessão, sofreram alterações. Cerca de metade dos brasileiros, explicando mais de 100 milhões, esse travessão, sim, foi para dar uma ideia de explicação. Corretíssima. Aqui é uma parte que já dá medo, né? Porque você vê que tem 4 alternativas, você viu que 3 você deu como verdadeira. Você fala, isso é difícil que todas sejam verdadeiras, né? Não é impossível. Item 4, vamos lá. No terceiro parágrafo, no trecho sofreram alterações, o verbo na terceira pessoa do plural está em desacordo com a norma padrão da língua. Preste muita atenção. Terceiro parágrafo, ele fala na última linha. Cerca de metade dos brasileiros, mais de 100 milhões, sofreram alterações. Ó, cerca de metade dos brasileiros. Esse aqui é que é o sujeito. E ele está colocando o verbo no plural. Sofreram. A afirmação do item 4 é que esse plural está em desacordo, ou seja, que esse sofreram está errado. Vamos ver se ele está errado? Preste bem atenção. Quem é que sofrer? Quem que é o sujeito? Cerca de metade dos brasileiros. Aqui nós temos uma regra de concordância verbal que diz o seguinte: em expressões partitivas, o que é a expressão partitiva? A ideia de parte. Cerca de metade dos brasileiros. Você tem uma expressão que está no singular e você tem uma expressão que está no plural. Aqui a concordância é facultativa. Você poderia dizer sofreu, que estaria correto. Você estaria concordando com cerca de metade. Só que você pode manter o sofreram, porque você está concordando com a especificidade. Então, de novo, qual que é a regra de concordância verbal aqui? Se você tiver um sujeito que dê uma ideia de parte, é o que se chama de sujeito partitivo. Você tem uma ideia de parte, cerca de, mais de, menos de, tá? Cerca de metade dos brasileiros. Você pode concordar com essa expressão ou pode concordar com a especificidade. Ou seja, falar que está em desacordo é mentira, tá? É mentira, está errada a afirmação do item 4. Item 4, então, falso, não está em desacordo. Você pode ter, então, correto, a letra D de delta. E aí a gente passamos para as outras questões. Olha o item 4, ou outro texto, perdão, item 4. No período ao despertar, restam os desgastes físico e mental. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o efeito de sentido da primeira oração. Moçada, olha que interessante, tá? Ao despertar. Eu quero que você visualize o como que, quando eu falei para você que cai uma gramática completa, é porque cai tudo de análise sintática. Eu falei para você sobre oração subordinada adverbial, né? Por exemplo, oração subordinada adverbial concessiva, que tem as classificações. Queridos, uma coisa que arranca a alma do aluno é estudar sobre orações reduzidas. Aqui, nós temos uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Na moral, eu não entendi nada. Concentra que a questão foi muito boa, muito boazinha, porque ela quis saber qual que é o valor semântico, ela não pediu a classificação sintática. Então você tem que interpretar a ideia. Ao despertar, restam os desgastes físico e mental. Concentra. Olha aqui. Você tem uma ideia de causa, de tempo, modo, justificativo ou condição. Ao despertar, restam os desgastes físico e mental. Você tem uma ideia de causa? Por que despertam, restam os desgastes físico e mental? O desgaste físico e mental é por que desperta? Letra B, ideia de tempo. Ao despertar, restam desgaste físico e mental. Quando despertam? Parece. Já viram muitas frases assim? Ao sair da sala, apague as luzes. Qual que é a ideia? Quando sair da sala? Esse infinitivo aqui, ao despertar, está dando ideia de tempo. Tá? Então, qual que seria a ideia? Quando despertam, quando despertamos, restam desgaste físico e mental. A ideia é uma ideia de tempo. O 4 ficou com a letra B de Brasil. Beleza? Então, olha só. 4, então, no número 4 ficou com a letra B de Brasil. E aí, eu vou fazer um outro ciclo com você para a gente aprofundar. No milagre de edição, o quadro vai ficar limpo. Dá uma olhada. Vamos, então, para mais 4 questões importantíssimas para você perceber, tá? O perfil da prova de português da Unicentro. Veja ali. Leia o texto a seguir e responda as questões 5 a 8. Você vai olhar a fonte do texto, adaptado de Brian Allan.
A Lua conectada foi tirada da revista Isto É, foi de novembro de 2020. Perceba que a Unicentro tem colocado textos atuais para a data da prova. Então veja lá. O fascínio do homem pelo espaço, aliado ao desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, foi o estopim para a retomada das corridas espaciais. De alguma forma, nunca estivemos tão perto de colonizar a Lua. Prova disso é que, recentemente, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, NASA, anunciou a contratação do primeiro sistema de internet 4G da superfície lunar, previsto para o fim de 2022. Referência tecnológica no mercado de comunicação, a Nokia terá a responsabilidade de implantar o recurso junto com a americana Intuit Machines, empresa que criará uma sonda espacial para instalar a rede. O projeto permitirá que os astronautas controlem seus veículos robóticos de maneira remota, transmitam vídeos em alta resolução e se comuniquem com as bases na Terra em tempo real por vídeo e voz. A iniciativa faz parte do programa Artemis, com uma viagem tripulada datada para 2024. Apoiada por dezenas de empresas, a NASA quer tornar a presença humana na Lua sustentável até o fim desta década. Especialistas na área destacam os altos investimentos. A NASA percebeu que trabalhar com empresas privadas é mais barato, diz Lucas Fonseca, empresário engenheiro espacial formado pela USP. Eles irão investir mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. A ideia não é mais ir para a Lua e ficar pouco tempo, é ir e permanecer longos períodos, afirma. Se a rede 4G funcionar bem, a meta é migrar para o 5G num futuro próximo. Veja lá. Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que, lembra que eu tinha colocado no quadro anterior, linguagem? Ele falou o seguinte, é uma linguagem formal, com vocabulário típico da área relacionada ao tema? Ele foi formal, ele não usou termos de gírias, informais, faz sentido. É informal, com vocabulário simples para facilitar a compreensão? Entre formal e informal, ele está muito mais para formal. C é técnica, destinada ao público leitor da área específica? Você não viu palavras de difícil compreensão para o público geral? Então não foi técnico, não. D é conotativa com metáforas, horrorosa a letra D. Tem nada de metáfora aí, tá? Não teve conotação, não. E é popular para qualquer leitor ter acesso às informações fornecidas? Entre popular e formal, numa boa, a letra A está mais completa. Correto ali ficou com a letra A, vocabulário típico da área relacionada. Então ele está falando da NASA, 4G, superfície lunar, enfim, correto ali ficou com a letra A. É uma linguagem formal. Agora olha que interessante essas outras questões aqui. Questão de número 6. Ele diz assim, acerca da estrutura e do processo de formação das palavras, sublinha, estrutura e formação de palavras. Veja lá. Das palavras lua, lunar, utilizadas no texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o par de palavras formado por processo semelhante. Lua, lunar. A lua, lua, substantivo. E você tem a formação de uma palavra que é a palavra lunar. Você formou uma palavra por derivação sufixal, você fez uma alteração no final, então é um sufixo. E essa palavra aqui é um adjetivo, né? Lunar, né? Solo lunar, aspecto lunar, é um adjetivo. A letra A, colônia, colonizar. De que maneira que colônia, colonizar se parece com isso daqui? Você tem um substantivo, uma palavra menor, e você tem uma formação por sufixação. Colônia, colonizar. Mudou o final, é um sufixo. Só que o colonizar é um verbo, não é um adjetivo. Fora a letra A. B, implante, implantar. Implante é um substantivo, implantar é um verbo. Não pode ser. Trabalho, trabalhar. Substantivo e verbo, não pode ser também. Viajar, viagem. Uma forma verbal para uma forma substantiva? Não foi isso que aconteceu em lua lunar. Espaço, espacial. Espaço é um substantivo. Espacial é um termo caracterizador, ou seja, um adjetivo. Correto, então aí ficou com a letra E de escola. Fácil, fácil para quem? Para quem estudou gramática completa. Diz que estrutura e formação de palavras, classificação de palavras, adjetivo, substantivo, numeral, pronome, advérbio. Correto, então ficou com a letra E de escola. Tranquilos? Número 7, olha só. Em relação aos recursos da língua empregados no texto, olha como pontuação caiu com força no item 7. Acompanhe comigo. 1. As aspas são usadas no texto para marcar uma citação de discurso alheio, isto é, discurso direto. Vamos olhar o texto. Houve uso de aspas?
Primeiro parágrafo, não. Segundo parágrafo, não. No terceiro parágrafo, terceira linha, a NASA percebeu que trabalhar com empresas privadas é mais barato, diz Lucas Fonseca. Eles irão investir cada vez mais. O que é o tal do discurso direto? É quando você reproduz a fala exata de quem diz. E uma marcação possível do discurso direto é o uso de aspas. Isso aconteceu no item 1, que então é verdadeiro. As aspas foram utilizadas com a finalidade de demonstrar a fala direta de alguém. Correto, então, o item 1. Item 2, veja ali. Os parênteses no primeiro parágrafo têm papel de retomar um termo citado anteriormente. Os parágrafos que foi utilizado para NASA. Esse NASA, entre parênteses, veio depois de se falar Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. NASA. Volta lá para a afirmação 2. Parênteses tem o papel de retomar um termo citado anteriormente? Sim, ele explicou o termo anterior. Poxa vida, o item 2 está correto, bonito. Item 3. Eles irão investir cada vez mais dinheiro, o termo eles refere-se à NASA, concordando mentalmente com a noção de plural. Quando a gente viu lá no texto, né, que assim, especialistas, a NASA percebeu que trabalhar com empresas privadas é mais barato. Eles irão investir. Eles não podem ser empresas privadas, porque empresas privadas é feminino. Eles é a ideia de quem? Eles da NASA. É uma concordância mental. Verdadeiro o item 3. E olha o que o item 4 nos apresentou. No trecho, astronautas controlam seus veículos robóticos. O pronome seus faz referência direta ao termo veículos. Controlam seus veículos robóticos. O pronome seus faz referência direta ao termo veículos. Não, veículos dos astronautas. Esse seus se refere aos astronautas. Veículos robóticos dos astronautas. Item 4 aí é falso. Tá? Beleza? Vejamos então agora o último item que quero mostrar para vocês, que é uma questão diferentona, né? A parte que eu disse para vocês no começo da aula de paráfrase. Veja só. Em relação ao trecho, se a rede 4G funcionar bem, a meta é migrar para o 5G num futuro próximo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a reescrita da primeira oração sem alterar o sentido. Primeira oração, veja lá. Se caso a rede 4G funcionar. Se caso? Horrível. Você está colocando duas condições condicionais. Ou usa o se ou usa o caso. Falsa. Olha só. Assim que a rede 4G funcionar bem. Se você está com a prova impressa, sublinha o assim que. Assim que é a ideia de tempo. Na forma original, esse se está dando uma ideia de quê? De condição. Falso, então, a letra B. A letra B, o assim que, está dando ideia de tempo. Isso aí está falso. Então, a letra B, coloca aí, nada a ver. Letra C. A meta é migrar para o 5G num futuro próximo, desde que a rede 4G funcione bem. Ele fez uma inversão. Esse desde que dá a ideia de condição. Desde que a rede 4G funcione bem, a meta é migrar para o 5G. Professor, desde que você me fale a verdade, eu passo a confiar em você. Desde que alguém me convença, eu posso sair mais cedo. Desde que pode dar ideia de causa. Olha a letra D. Quando a rede 4G funcionar, quando é uma condição temporal, a gente volta de novo para aquela ideia de quando. Oração subordinada adverbial, quando é a ideia de tempo. Se é a ideia de condição, se é o que está escrito originalmente. Quando ideia de tempo não dá ideia de condição igual ao se. Falsa letra D. E a meta é migrar para o 5G no futuro próximo, logo que a rede 4G funcionar. Logo que, sublinha aí, ideia de tempo. Falsa. Correta fica então com a letra C de coração. Beleza? Queridos vestibulandos de coração, eu quero desejar uma ótima prova da Unicentro para vocês. Espero que essa minha aula e as aulas dos outros professores aqui do Évora tenham ajudado vocês. Muito sucesso nessa prova, um abraço grande, bons estudos, tchau, tchau.